Nosso tema, cuidando dos pensamentos, a Bíblia e a ciência. Diga, a Bíblia e a ciência. Em 1 Coríntios 2,16, nós sempre estamos na Bíblia, né? Ainda que a gente possa conhecer a ciência, nossa vida está firmada na palavra de Deus. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Eu posso pensar como Cristo pensa. Mais uma vez, eu tenho a mente de Cristo. Eu posso pensar como Cristo pensa. Isso é realidade, isso é verdade. Agora, você tem isso em potencial. Será que você já está usando a mente de Cristo? Pense a respeito disso, tá bem? Vamos orar em nome de Jesus. Pai bendito e amado, nós temos aqui, Pai, algo que o Senhor me inspirou, me instruiu, me capacitou, Senhor, me revelou, para que eu transmitisse às tuas ovelhas. As ovelhas são tuas, a igreja é tua. O Senhor morreu pela igreja, não fui eu, Jesus. Então aqui eu sou um mero instrumento de levar, Pai, a tua palavra, a tua revelação, a tua graça, o teu conhecimento, em linha com o novo pacto, Jesus, para o teu povo. Usa a minha vida, Jesus, convém que eu diminua, para que o Senhor seja exaltado, cresça e seja glorificado. Fala ao teu povo, Pai, que essa palavra, ela tenha uma repercussão tão grande, Pai, que os sinais, os prodígios e as maravilhas sejam manifestados de forma abundante na vida daquele que crê. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Amém. Louvado seja o Senhor, eu creio que terá grande repercussão. Glória a Deus. Muito obrigada, Bispa Silmara. Eu quero começar, amados irmãos, ovelhas de Jesus, esta palavra de hoje, esta mensagem, afirmando algo que eu disse domingo também, ok? Nós não devemos ser vítimas dos nossos pensamentos e muito menos dos pensamentos alheios. A palavra vítima, por si só, já mostra que não é uma coisa boa. Vítimas são sempre ruins. Vítimas são pessoas que sofrem uma ação indesejada, uma ação desagradável. E vítima de pensamentos próprios, sabe, ser machucado, ser aniquilado pelos próprios pensamentos, ser limitado pelos próprios pensamentos, já é uma coisa triste. Imagina você ser limitado, amarrado na vida por pensamentos de outros. Então, nós não devemos ser vítimas nem dos nossos pensamentos, nem dos pensamentos de outras pessoas. Nós podemos mudar de direção. Você crê nisso? Não importa em que direção a gente esteja indo, nós todos podemos mudar de direção. Nós podemos mudar de direção. Isso se chama conversão. Conversão é quando a gente está indo numa direção e muda a direção. Isso é uma conversão, né? Todos os sinais de trânsito, quando você estuda, quando você entende, né, essa linguagem visual dos símbolos de trânsito, você vai compreender que tem conversão à direita, conversão à esquerda, conversão total, conversão a 180 graus. Enfim, existem conversões. Na vida espiritual é a mesma coisa, né? Quando nós falamos de conversão, nós estamos falando de mudança de direção. Se nós estamos convertidos hoje, é porque a nossa vida teve a sua direção mudada. Mas não significa que todos os dias a gente não precise repensar nas direções que nós estamos escolhendo. A salvação, como direção, o Senhor já escolheu por nós. Nós não poderíamos escolher. Fomos escolhidos, né? E fomos convertidos para o caminho certo, o caminho da eternidade. Mas todos os dias nós temos escolhas a fazer. Nós temos decisões a tomar. Nós temos sonhos a realizar. E isso depende de tomarmos uma direção, de seguirmos numa direção. E se a gente tem tomado uma direção que não está levando à realização pessoal, à realização dos sonhos, né, a uma vida financeira em linha com o que diz a Bíblia Sagrada, a uma saúde saudável, né, uma vida física e emocional saudável, nós precisamos mudar de direção. E o importante é nós sabermos que podemos mudar de direção. Graças a Deus podemos. E nós temos uma facilidade de mudar de direção quando nós mudamos o nosso pensamento. Eu posso mudar de direção quando eu penso que essa direção não serve mais para mim, que essa direção Deus não aprova. Então, eu posso mudar de direção mudando o pensamento.
Paulo chama de renovando a mente, renovando o pensamento, mudando também as nossas emoções. Vocês se recordam que antes de eu começar a série sobre o cuidado dos pensamentos, o Senhor falou sobre o cuidado das emoções. Nós tivemos vários cultos aqui falando de algumas emoções que são muito prejudiciais. Emoções que feridas, emoções distorcidas, emoções que não estão na criação de Deus, do plano perfeito para o seu povo, para os seus filhos, né? Então, nós podemos mudar de direção, mudando os pensamentos, renovando a nossa mente, mudando as emoções e, consequentemente, quando eu mudo a mente e eu mudo as minhas emoções, a maneira de lidar com as coisas, eu mudo a minha realidade. Eu mudo aquilo que está acontecendo à minha volta. E na vida, você tem que saber disso. Ou você escreve a sua própria história, ou você vai acabar lendo a história que outras pessoas escreveram em seu lugar. Então, nunca permita que outra pessoa escreva a sua história. É você quem vai escrever a sua história. E decida escrever uma boa história. Decida escrever a história com o roteiro que Deus determinou para a sua vida. Amém? Então, se você não mudar a sua mente, se você não construir o seu próprio futuro, alguém fará isso por você. E é imperceptível, viu, igreja? Toda hora tem alguém querendo enfiar um negócio na nossa cabeça. Toda hora tem alguém querendo mudar a sua história. Querendo que você pense com a cabeça dele. Querendo que você veja com os olhos dele. Querendo que você fale com a boca do outro. Você tem que tomar muito cuidado, porque a sua vida é o bem mais precioso que você tem. E você só tem uma. Diga glória a Deus. Então, você veio para este mundo para cumprir um propósito divino. E é você que deve descobrir o seu propósito e fazer dele a sua realidade de vida. Não deixe que outras pessoas, sabe, desculpe o termo acadêmico, se metam no seu propósito. O seu propósito é seu propósito. Deus estabeleceu um propósito divino para a sua vida. Então, sabe, preserve-se. Porque senão vão estar ali toda hora alguém metendo coisas nesse seu propósito que vai desvirtuar o que Deus realmente desenhou para você. Então, por favor, ouça o que eu vou lhe dizer por experiência própria. Se você não constrói a sua realidade, os outros criam uma realidade para você. E criam uma realidade que não é satisfatória. Não é aquela que você gostaria, nem a que Deus quer para você. Então, chega de os outros criarem a sua realidade, porque a sua realidade vai ser vivida por você. Então é você que deve escolher, é você que deve... Já é difícil a gente escolher. Nossas escolhas precisam ser muito certeiras em Deus. Agora nós vamos permitir que outras pessoas escolham por nós? E erroneamente? De jeito nenhum. Amém? Pessoas de Deus, inteligentes e sábias, escolhem suas próprias experiências. Aquelas pelas quais querem passar na vida. Então, se até hoje escolheram experiências para você viver, você tem que dar um basta a isso. Você vai fazer suas escolhas daqui para frente. Você vai escolher as experiências que você quer ter daqui para frente. Por falta de conhecimento, talvez a gente não tenha feito isso no passado. E por isso nós vivemos experiências que os outros nos induziram, que os outros prepararam para nós. Mas agora é hora de cada um, de per si, escolher a sua própria experiência. Amém? O que quer viver. Então, há algumas pessoas aqui na igreja e também, não sei, por fora eu não sei, me ouvindo pela internet, mas pode acontecer, porque a gente tem uma amostragem, né? Há algumas pessoas que estão com os cabelos em pé, estão apavoradas de me ouvirem usar termos como neurociência, física quântica, noética, lei da atração e poder do pensamento. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Isso tem chegado à minha vida e eu, como pregadora da palavra, como alguém que Deus levantou aqui para lhe mostrar o caminho, alguém que Deus colocou nesse altar para ser boca dele na sua vida, isso aqui é de uma responsabilidade muito grande. Eu vou dar contas a Deus por sua vida. Não pelo que você faz, mas pelo que eu falo a você. Porque o que você vai fazer pode ser baseado no que eu falo. Deve estar sendo baseado no que eu falo. Então eu tenho refletido sobre isso. E eu temo e tremo diante de Deus.
Então, eu queria começar dizendo o seguinte. A nossa igreja é uma igreja de conhecimento, puro conhecimento. E muitas pessoas querem limitar esse conhecimento, diáconos, somente à palavra de Deus. É lógico que nós temos que ter maior conhecimento da palavra de Deus. Mas isso não nos isenta de ter conhecimento a respeito do mundo em que nós fomos inseridos. Do mundo em que nós vivemos. Senão nós não colocaríamos os nossos filhos na escola. Senão nós não investiríamos numa faculdade para nós ou para eles. Nós não escolheríamos uma carreira. Nós não investiríamos tanto em pesquisa para nós, ou investirmos em pesquisa para os cientistas. Então, amados, a nossa igreja é uma igreja de conhecimento. E cabe a nós, líderes, não fecharmos os olhos para o que está aí fora. E aí fora tem coisas que estão atraindo pessoas. E entre essas pessoas, muitos cristãos, muitos crentes em Jesus, com sede de conhecimento, com sede de mudanças, com sede de libertação da escravidão religiosa e com sede de uma vida de resultados. Então a gente não pode ser hipócrita. As pessoas querem conhecimento, as pessoas querem respostas, as pessoas querem libertação de qualquer tipo de escravidão, especialmente a religiosa, e as pessoas querem resultados na sua vida. Quem concorda comigo? Amém. Muitos religiosos, muitos crentes relutam. E relutam porque acham que a ciência vai contra os ensinamentos da Bíblia. Mas quem lê a Bíblia com a mente e os olhos iluminados, e só o Espírito Santo faz isso e fez isso com o nosso ministério, quem lê a Bíblia sem as amarras das doutrinas religiosas enfermas, pode enxergar que várias passagens da Bíblia falam e concordam com tudo que a ciência acaba descobrindo depois de anos e anos de pesquisa e de investimento de milhões, bilhões de dólares. Amém? Então, qual é o perigo que eu vejo? Se há algum perigo, eu vou dizer, eu não vejo perigo nenhum em trazer aqui para a igreja conhecimento junto com a Bíblia. Eu não vejo perigo nenhum, para mim não tem. Mas se eu fui orar a respeito disso. O único perigo que eu vejo é somente para quem não conhece a Bíblia com os olhos iluminados pela graça de Deus. E não tem a sua vida edificada e firmada sobre a rocha eterna que é Jesus Cristo. Sabe, amados, eu era recém-convertida, eu tinha 1 ano de conversão, isso é recém-convertido. 1 ano de conversão, bem pouco, tá? Para ter conhecimento. E eu ouvi dos meus líderes na época, quando eu comecei a namorar o meu marido, eu ouvi, cuidado, porque ele ainda não tinha tido uma experiência com Cristo, ainda não era convertido. E eu ouvi acusações do tipo, cuidado, ele vai te tirar da igreja. Ou você pensa que o diabo aparece de chifre de rabo. Ele aparece com o carro bonito do ano, porque eles viam ele me levar ao culto e eu descer de um carro zero, um carro do ano. Ele aparece assim, boizinho, como se dizia na minha época. Ele aparece assim, gomadinho, com título, com isso e com aquilo. E eu ouvi 1, 2, 3 vezes, com muita dor no meu coração, mas um dia, eu falei para uma das líderes, uma das pastoras, eu disse assim, olha, é mais fácil Deus me matar, eu morrer, do que eu sair do caminho que Deus me colocou. Porque eu sei, e só eu sei, a senhora não sabe, ninguém sabe, eu sei de onde Deus me tirou e o que Deus fez na minha vida. E daqui, e eu não conhecia a graça, amados. E eu disse, e daqui, só para o céu. Nada, nem ninguém me demove da minha vida com Jesus. Então, eu sei que eu estou firme. São 40 anos, eu estou falando de 40 anos. Eu era uma garota,
não sabia nada do evangelho, eu era recém-convertida, eu tinha 1 ano de conversão, mas eu sabia que a minha vida estava firmada na rocha eterna, Jesus Cristo. E que podia acontecer o que fosse, não haveria nada, nem ninguém, nem dinheiro nesse mundo, nem homem nenhum nesta terra, que mudaria aquilo que Jesus tinha feito, ou que me tiraria daquele caminho. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu mesma não tenho nenhum receio de ler nenhum tipo de livro, de assistir nenhum tipo de palestra, de ouvir o que até o diabo está falando aí fora. Por quê? Porque eu tenho um filtro, e você também tem. O filtro chama-se a revelação da sã doutrina, da graça de Deus. Se nós temos uma doutrina sã aqui na nossa igreja, é que ela é saudável. Então ela identifica, faz com que a gente identifique doutrinas que não sejam saudáveis. Coisas que não estejam em linha com a palavra. Você já deve ter zapeado lá na televisão, ou mudando, sei lá, de faixa no rádio, eu não sei. Ou visto na internet, coisas que chegam o tempo todo, que você bate o olho pelo que está escrito, ou pela primeira frase, você fala, uau, sai. Rechaço em nome de Jesus, que louco, demônio. Você sabe. Você sabe. Por que você sabe? Porque o Espírito Santo que habita em você te lembra de todas as coisas que você já ouviu, tanto no concílio como que você tem aprendido aqui na igreja. Amém? Então, o único perigo que eu vejo é somente quando a gente fala de ciência para quem não conhece a Bíblia. E não conhece a Bíblia com olhos iluminados. Porque tem teólogos que, teoricamente, conhecem a Bíblia, talvez melhor do que nós. Mas não têm olhos iluminados. Então, não serve para nada a Bíblia para eles. Não é? Porque é pura letra. E a letra mata. O Espírito vivifica. Ok? Então, assim, se você tem sua vida firmada sobre a rocha eterna, eu lhe pergunto, pode existir alguma ciência, alguma descoberta, alguma coisa que alguém fale que vai lhe demover do que Cristo já lhe revelou a respeito da sua graça? O que Paulo diz? Se aparecer um anjo de luz, ou eu mesmo, falando algo que vá além do evangelho que vos tenho pregado, qual é? Da graça de Deus, seja anátema, seja maldito. E eu tenho certeza que você sabe identificar isso. Amém? Eu posso seguir daqui ou alguém ainda está com medo? Não? Tudo bem? Ok. Então vamos lá. Salmo 82, versículo 6. Diz assim, eu disse, sois deuses, com letra minúscula, tá? Sois todos filhos do Altíssimo. Significa o quê? Significa que você é uma extensão física nesta terra da única e maior fonte de poder, de energia que existe. Deus, o Todo-Poderoso. Você crê no que está escrito na Bíblia? Então diga, eu sou filho do Altíssimo. Diga, eu sou Deus com letra minúscula. Diga, eu sou extensão do Todo-Poderoso aqui na terra. Então, você e Deus estão ligados e não podem ser separados. Porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Diga, eu sou um com o Senhor. Então, eu quero esclarecer, porque quando a gente fala de noética, física quântica, a tal da lei da atração, o povo começa a ficar, mas isso não é esoterismo? Mas isso, olha, amado, o diabo pega a Bíblia, e ele conhece a Bíblia. Ele pega a Bíblia e ele usa para o que ele quer. Ele pega tudo que Deus criou e usa para o mal. Vira e mexe, a gente ouve pessoas dizendo, mas pode ter tumbadora num altar? Por que não pode ter tumbadora? Porque usa no centro de macumba. Quem criou a tumbadora? O som de uma percussão, quem criou? Deus. E o diabo está usando para quê? Para o mal. Para ele roubar a glória do Senhor. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de maturidade espiritual para entender que tudo que Deus criou é bom. E tudo que Deus criou é para ser usado para Ele. Se o diabo está usando para o mal, não é problema meu, nem problema seu. Nós não vamos entrar nesse caminho. Amém? Nesse canal. O que existe é que quando nós tocamos nestes pontos de ciência mesmo, quem não tem a revelação da palavra
vai usar no nível apenas humano da ciência, no nível apenas dos poderes humanos, que tem sim, a mente tem muito poder humano, mas é limitado. Porque se não entra o espírito, e nós temos espírito, o ímpio não tem espírito. Se você não sabe disso, eu vou lhe falar bastante sobre isso no nosso Origem e Destino, né? Nosso seminário presencial 23 de novembro. Mas assim, eu quero lhe adiantar que nós não temos nada a ver com o ímpio, do jeito que ele usa as coisas. Ele não fala o que é certo. O que fala que é certo para nós é a palavra de Deus. O que o ímpio faz com a ciência é problema dele, não é problema meu. E o que a gente tem que saber? É que as coisas que a impiedade, a sociedade usa da ciência para malignamente falar e exaltar o diabo, não nos diz respeito, nós simplesmente descartamos. Então, a palavra que nós acabamos de ler no Salmo diz: vós sois deuses, sois todos filhos todos nós que somos do Senhor, povo de Deus, tá? Então eu coloquei algumas afirmações bem claras aí, para a gente, né, rechaçar e separar coisas que as pessoas ficam muito preocupadas. Ouça, põe no telão para mim. Você não é Deus. Diga: eu não sou Deus. Você não é o eu sou. Você não é o eu sou. Porque aparecem pessoas dizendo: não, eu sou do seu. Você não é nada. Deus é o eu sou. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é Deus. Então, você não é Deus, você não é o eu sou. Não é nada disso que eu estou dizendo. Você é um ser criado por Deus à sua imagem e semelhança. Você não é o Altíssimo, mas a Bíblia Sagrada diz que você é filho do Altíssimo. Então, dê glória a Deus, você é filho do Altíssimo. Você tem o DNA do Altíssimo. Filho tem DNA do Pai. Você tem o DNA do Altíssimo. Diga glória a Deus. Então, ao longo da vida, amados, nós vamos criando bloqueios ou separações na nossa mente. E por isso, nós nos vemos muitas vezes distante das realizações de Deus. Distante até de Deus, né? Separados fisicamente, parece que Deus está no céu. A maioria das pessoas tem uma imagem que Deus está longe, que Deus está muito longe. Mas se nós derrubarmos as barreiras, os muros, se nós derrubarmos as fortalezas espirituais e permitirmos aquilo que nós somos, amados, aquilo que Deus diz na sua palavra que nós somos, se a gente permitir se ver desta forma, mas não só se ver, viver desta forma, deixar isso fluir na nossa vida, tudo vai começar a ser transformado. De dentro para fora, mas vai. A nossa vida vai ser muito mais satisfatória, mais saudável, mais próspera, mais divertida e mais feliz. Amém? Você não quer isso, não? Então se abra. Nós vivemos, amados, vendo aquilo que nos mostram. E não aquilo que deveríamos ver. Vou repetir. Nós vivemos vendo aquilo que nos mostram. Olha isso. Estou vendo. Mas isso é assim. A pessoa não te dá a oportunidade de você ver com os seus olhos. Elas já te mostram, é ou não é? E já falam como é que é para você ver. Se você fala assim, mas eu não vejo assim. Como? Você está crucificado. Você não pode ver de outro jeito. Então as pessoas querem que a gente veja as coisas e nós entramos nessa vibe. E a gente passa a viver vendo aquilo que nos mostram e não aquilo que nós deveríamos ver. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Olha só. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, toma cuidado com o que você vê. Vou repetir o que eu disse aqui domingo. O que você vê não é real. O que Deus diz é real. Então você, se não conhece o que Deus diz, você não tem como checar. Se o que você vê é o que Deus diz. Se o que você ouve é o que Deus diz. Então você precisa checar todas as coisas. Paulo diz, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então a Bíblia está falando em se guiar pela fé, em viver pela fé e não pela visão. Porque a fé é capaz de criar uma realidade crendo que aquilo que você pensa, você atrai. E vai se manifestar.
Ou você nunca leu na Bíblia que nós temos o Deus que chama à existência coisas que não são? Jesus fez isso. E ele disse que nós faríamos as obras que ele fez e ainda maiores. Então eu e você podemos fazer tudo o que Jesus fez. Porque esse poder está na sua vida. Aliás, você é filho do Altíssimo. Você é Deus com letra minúscula. Diga amém. A fé faz você dominar a sua própria mente. A sua mente é que pensa como os outros querem que você pense. A sua mente é que vê as coisas como lhe falam que você tem que ver as coisas. Então, o que a fé faz? A fé faz você ter domínio sobre os seus pensamentos. Faz você pensar com a mente de Cristo. E a mente de Cristo não é como lhe falaram que as coisas são. A mente de Cristo é a mente de Cristo, ela é exclusiva. A fé faz você assumir o controle da sua própria vida. Se você não assume o controle da sua vida, você não entendeu fé. Se ainda você está sendo guiado, guiada por pessoas, por pensamentos, por preconceitos, por conceitos, você não entendeu a fé. A fé é libertadora. A fé faz você, sabe, assumir com Deus quem vai controlar a sua vida. A fé faz você ser o autor da sua própria história. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Entendemos. Então a fé não é um negócio como as pessoas. A fé é ilógica. Vamos acabar com essa história. Por quê? Porque isso é uma crença errada. A fé não é ilógica. A fé é completamente lógica. É que você não precisa entender como as coisas acontecem. E como a gente não consegue entender como Deus faz as coisas, é mais fácil dizer que a fé é ilógica. Não tem nenhum versículo na Bíblia que diga isso. Você está lendo comigo. Pela fé entendemos. Só se entende quando se pensa, quando se tem lógica, quando se tem raciocínio. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Ora, não tem dificuldade nenhuma. Deus, é o Todo-Poderoso, pensou, desejou, deu uma ordem e as coisas aconteceram. Ok, Roger, qual é a dificuldade de entender isso? Ah, o mundo não entende isso. O mundo não aceita isso. Gente, está escrito lá, pela fé entendemos. É pela fé, é para os da fé. Então você entende isso. Você não fica brigando com isso. Você entende. E ainda que você diga, mas espera aí, eu não sei como isso aconteceu. Ok, eu não sei como aconteceu, mas eu entendo que as coisas foram assim. Eu entendo pela fé como é que Deus fez as coisas. Está claro? De maneira que o visível é o que você vê. Veio a existir das coisas que não. Veio a existir das coisas que não. Então, você concorda comigo que tem coisas que não aparecem, mas existem? Vamos conversar, gente, porque senão parece que eu aqui estou trazendo a invenção da escrita. O visível veio a existir. O visível veio a existir das coisas que não é que não existem, das coisas que não. Então tudo já existe. Só não aparece. Como é que começa o versículo? Pela fé. Como é que as coisas que ainda não aparecem vão passar a existir na sua vida? Pela. Simples como canta um galo. Mateus capítulo 17, versículo 20. Diz assim: e ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos afirmo, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Gente, qualquer pessoa que olhar para um monte, com a lógica, vai falar, não tem como esse monte sair daqui para lá. Com a lógica humana. Por quê? Porque falaram para você que um monte não muda de lugar. E você acreditou no que falaram para você. Só que Jesus está dizendo que pela fé, se você disser a um monte, que o monte vai passar daqui para colar, ele passará. Ah, mas qual é o problema de nós ficarmos com o que Jesus disse e ficarmos contestando
aquilo que os nossos olhos nunca viram ou que alguém nos disse que é impossível. O que Jesus disse? Nada vos será impossível. Sou eu que estou inventando isso? O que Jesus disse? Nada vos será impossível. Tem alguma coisa impossível para você? Responda, por favor, em nome de Jesus. Tem alguma coisa impossível para você? Não. Não tem. E por que que eu não consigo isso? Por que que eu não faço aquilo? Pela pequenez da vossa fé. Bispa, mas agora é o dom da fé. Pois é, você não usa nem o dom da fé. Porque se você usasse o dom da fé, a fé que fez Lázaro sair de um túmulo depois de 4 dias já, a fé que fez Pedro andar sobre as águas, se você usasse essa fé, nada te seria impossível. A questão é que não há problema em Deus, nem há problema na palavra, e muito menos problema de interpretação. Há problema dentro da nossa mente. O que eu falei aqui desde o começo? Fizeram a gente acreditar em coisas, fizeram a gente ver o que as pessoas queriam que a gente visse. E é isso que comanda a nossa vida. Você está entendendo? Amém? Em Deus, você pode todas as coisas. Todo mundo, olha, todo mundo não, todo crente diz, eu tudo, quem conhece? Eu tudo posso. Você é um mentiroso. Porque se você tudo pode, porque você está pedindo a mesma oração há 10 anos. Eu tudo posso. Eu posso, mas eu não faço. Eu posso, mas não acontece. Eu posso, mas Deus... O quê? Não vem falar que Deus não quer, que não é tempo de Deus. Isso é muleta de crente que não sabe nada. Isso é muleta de crente que não sabe nada. Ah, no tempo de Deus. O tempo de Deus para você vai ser a glória eterna. Só que lá, você não vai precisar sonhar nada disso, precisar correr atrás de nada disso, porque lá nada disso vai ter significado. E o querer que Deus colocou no seu coração? Você acha que Ele vai colocar esse querer na glória? Não vai, amados. Esse querer que Deus colocou no coração é para realizar aqui. Então a gente tem que parar um pouco com essa teoria, sabe? De que não acontecem as coisas pelo tempo de Deus. Peraí, eu tenho 40 anos de conversão e as coisas não acontecem? Para que serviram? Eu estou errada, a minha visão está errada, a minha percepção está errada. Eu ainda estou acreditando no lenga-lenga que a lei enfiou na minha cabeça. Do tempo de Deus, de não sei se é vontade de Deus. Nós estamos desmantelando todas essas mentiras. Graças a Deus. Em Deus você pode todas as coisas. Você só não consegue fazer isso porque não acredita de fato na sua própria capacidade de crer. Se você olhasse para você e você entendesse que há uma fé aí dentro de você viva e poderosa, eficaz, que muda coisa de lugar, que chama coisas que não são como se já fossem, traz à existência coisas. Você não estava aí andando assim, aquela cara de crente. Crente tinha que ser, amado, as melhores, as mais visíveis pessoas da face da terra. Tinha que ser aquelas pessoas, ícones, tinha que ser aquelas pessoas modelos, sabe? Todo mundo tinha que olhar o crente e babar. E falar o que ele tem. Mas não, o crente quer saber o que o outro lá tem que não tem Jesus. Olha, diariamente, Deus coloca desejos em seu coração. Quando esses desejos nascem dentro de você, Deus responde a esses desejos. Basta que você acredite. Creia. Porque quando você acredita, você permite a conexão perfeita com Deus, porque Deus se move, Deus age por fé. E essa conexão é que leva o que Ele colocou no seu coração até você. Por isso que diz que Ele faz o querer e é responsável por realizar. Mas se no meio do caminho você não crê, se conecta com Deus e entende o caminho dEle, Ele não vai trazer o realizar até a sua vida. Você está entendendo? Quando você não acredita, e no fundo, o crente não acredita em tudo da Bíblia, amado. Desculpa eu falar isso. Eu sou crente. No fundo, não acredita em tudo. Porque se acreditasse em tudo, essa igreja estava lotada, saindo gente pelo ladrão. Como se diz no popular. As igrejas estavam entupidas de gente. O povo estava todo mundo querendo ser crente.
Quando você não acredita, você bloqueia a conexão com Deus. Então aquele querer colocado por Deus em seu coração não tem como se realizar. Tem o querer, mas não tem o realizar, porque Deus não vai fazer automaticamente se não houver a conexão da fé. Deus não age, amados, nós falamos tanto. Nesse pacto, só tem uma maneira das coisas acontecerem. O justo viverá por fé. Então não adianta crer, mas crer sem a conexão com Deus. Não adianta crer baseado no que falaram para você, no que os seus olhos veem. Nós estamos vendo aqui que não tem nada a ver isso. Amém? Então olha só, o que tem impedido o poder realizador de Deus de se manifestar em sua vida? Responda isso para você. O que é que tem impedido o poder realizador de Deus de se manifestar em sua vida? Só você sabe essa resposta, eu não sei. O que é que tem impedido o poder de Deus realizador? Poder realizador de Deus. Porque Ele colocou um monte de querer no seu coração. Você tem um monte de sonhos e desejos. Você tem um projeto de vitória aqui nessa igreja. O que impede o poder realizador de Deus? Ele colocou o querer. O que impede o realizar de Deus na sua vida? As suas crenças limitantes. Seus paradigmas e as fortalezas mentais e espirituais. Eu quero também fazer uma pausa aqui para dizer o que é crença. Porque eu falo de crença limitante e a pessoa pensa que crença é uma religião. Não é, eu não estou falando de uma religião. Religiões todas são limitantes. Você já ouviu falar assim, olha, nós temos partidos políticos no Brasil e em outras nações. Existem partidos de esquerda, existem partidos de direita. Ok? Tem gente que defende os partidos de esquerda. Tem gente que defende os partidos de direita. Quem defende os partidos de esquerda tem uma crença de esquerda. Quem defende os partidos de direita tem uma crença de... Você entendeu o que é crença? Ou está difícil? Eu falei tantas vezes aqui, pessoas ouviram a vida inteira. Dinheiro não dá em árvore. É difícil ganhar dinheiro. Os ricos não herdam o reino de Deus. Os ricos não vão para o céu. Isso é uma crença. Vocês entendem o que é crença? Não tem a ver com religião. Crença é tudo que uma pessoa acredita. Eu tenho falado em paradigmas. Expliquei 100.000 vezes. O que são paradigmas? Quer trocar a palavra? Conjunto de hábitos. Pronto. Conjunto de hábitos. O que são hábitos? O que você faz todo dia. O que você repete. O que são crenças limitantes, paradigmas? São coisas que você repete e que produzem os mesmos resultados. E que não estão em linha com a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. E Ele está lhe ensinando a mudar tudo isso. Só que a maioria das pessoas não enxerga suas crenças limitantes e não identifica suas fortalezas. Em vez disso, são suas crenças que controlam o que podem enxergar. Presta atenção que isso aqui é fato. As nossas crenças controlam o que a gente enxerga. Eu vejo a coisa desse jeito por causa de uma crença. Por causa de algo, de um conjunto de hábitos que me fazem enxergar as coisas desse jeito. Agora, se essa crença, se esse jeito não é o jeito de Deus, eu não consigo perceber isso. Eu disse aqui num culto, só quando o próprio Deus nos mostra ou usa alguém que nos ama muito para nos mostrar os nossos limites, os nossos paradigmas, as nossas fortalezas. Amém? Todos nós estamos presos a certos preceitos e preconceitos sem saber disso na maior parte do tempo. E o que é isso? Isso é uma fortaleza que nos limita a vida e nós não usufruímos da manifestação do poder de Deus. O que Jesus disse em João 8,32? Olha só. Se o que você quer é viver... desculpem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então, se o que você quer é viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, transforme-se. Pela renovação da sua mente. Comece a pensar em coisas certas. O que são coisas certas? Não é o que os outros dizem que é certo, é o que Deus diz na sua palavra que é certo. Comece a atrair coisas maravilhosas para a sua vida, rapidamente. Sinta o máximo possível de emoções positivas. Evite as emoções negativas. Sintonize a sua mente, o seu coração no melhor. Amém? Quem que está no vídeo? Natália? Quem está no vídeo? Quanto tempo tem esse vídeo que eu queria passar, Nath? Por favor. 5 minutos? É isso? Ok, então nós vamos entender algo muito profundo
Agora, tudo no mundo está vibrando. Diga, tudo no mundo está vibrando. E todas as nossas vibrações e tudo que vibra pode ser medido por frequência. E tem uma medida de frequência que se chama Hertz. Eu não vou explicar o que é, não interessa, é ciência, tá bem? Agora é o seguinte, seu coração está batendo? Está batendo mesmo ou está morto? Está batendo. Ok. Então, todo o seu corpo está vibrando. Tem água no seu corpo? 70% do seu corpo é água. Essa água está vibrando. Ok? Seu cérebro está funcionando, não está? Seu cérebro está em movimento. Então, qualquer movimento traz vibração. Está vibrando. Os irmãos estão entendendo? Você é vibração pura. Você é energia pura. Isso é ciência, ok? Negar isso é ser muito ignorante. Todo mundo concorda? Amém? Então eu quero passar um vídeo rapidinho. Tem 5 minutos. A gente já passou aqui no God Vibration, mas eu gostaria de lembrar que tudo vibra. Você vai ver vibração da água, vibração do som, e vai ver essa vibração em graus mais elevados, mais intensos, vamos dizer assim, produz até fogo. Solta lá. The film you're about to see has no characters. If you spare a little of your imagination, it is a film to describe to you the effect of cymatic frequencies on matter. Everything owes its existence solely and completely to sound.
Obrigada, Nath. Tá bom, pode acender. Espero que todos tenham entendido. Isso é ciência, tá? Quem inventou isso? Quem criou isso? Deus. Então, assim, só para a gente encerrar. Hoje, a neurociência, ciência que estuda o cérebro, funcionamento do sistema nervoso. A neurociência, junto com a física, conseguem medir a frequência dos pensamentos e dos sentimentos. Isso é ciência, não é imaginação. Isso é fato, tá? Eu quero deixar algumas perguntas aqui. Por que Jesus ensinava a amar? Porque é bonito. Não, não é. Não é por isso. Por que o amor está acima de tudo? Porque o amor... Não, não é por isso. Porque a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Por que você acha? Porque a paz de Cristo excede o nosso entendimento. Jesus Cristo nos ensina e quis nos ensinar a pensar da melhor maneira, a sentir da melhor maneira e a crer certo. Por quê? Porque o nosso cérebro e as nossas emoções produzem substâncias e frequências que geram ondas. Você viu aí, dá para produzir faísca. Seu corpo é um campo de eletricidade. Jesus disse assim, você é a luz do mundo. Você acha que isso é só algo poético? Porque o nosso cérebro, as nossas emoções produzem substâncias e frequências que geram ondas, podendo afetar a nossa saúde, a nossa realidade e a do mundo em que vivemos. Agora, adicione a isso a fé. Dom de Deus. Eu termino com Marcos 9, 23, que diz: ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Crer é focar sua mente com seus sentimentos em alguma coisa. Crer é se concentrar em um pensamento e pôr energia nisso. Ou seja, sentir. Crer é ter certeza, é estar convicto de que aquilo que se espera vai acontecer. Amém? Se você soubesse que você não é só espírito, você é corpo, você é alma, você tem mente para pensar. Foi Deus quem fez você esse ser completo. Sabe o que acontece com os crentes? Querem usar só o espírito. E ainda não tem revelação da graça e nem alimento. Então usam mal, errado. Ou não usam. Só que você tem que juntar tudo. A maior expressão de amor que Jesus requer do seu povo, ele diz que você me ame. De todo o teu entendimento. De toda a tua alma. Em algumas versões, de todo o teu coração. Emoções. De toda a tua força. Entrou aqui. Força é física. É corpo. Você está entendendo? Porque essa coisa, eu amo a Deus. Mas quem ama a Deus, vibra. Domingo, eu vou lhe falar aqui. E venha preparado. Porque é alto grau de fé. Tá? Que se nós juntarmos as nossas emoções corretas, um só pensamento, a Bíblia fala sobre isso. Uma só fé, um só pensamento, um só Senhor. Sabe o que pode acontecer aqui?
qualquer coisa que Deus queira fazer. Então eu estou aqui lhe mostrando. Marli falou comigo aqui já semana passada, falou hoje de novo, nossa irmã Marlizardi. O que tem acontecido com ela depois dessas mensagens. As visões que Deus tem dado. E o que pode acontecer a partir de agora. Os irmãos estão entendendo? Não tenha medo. Não tenha medo de Deus. O que o diabo quer é que você tenha medo das coisas que Deus está lhe revelando. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Abra-se. Questione Deus. Não questione Deus indagando, mas questione Deus sobre os seus pensamentos. Tenha a coragem de perguntar para Deus: Senhor, eu tenho crenças erradas que me limitam. Amados, eu sou a bispa da igreja. E eu tenho perguntado isso todo dia para Deus. Não crenças da fé, mas coisas que nós aprendemos, nos ensinaram a ver de tal maneira. Até pessoas boas, pessoas corretas. Até homens e mulheres de Deus. Mas que não tem nada a ver com a palavra. E se não tiver nada a ver com a palavra, tenha coragem de rechaçar. Amém? Em nome de Jesus. Pai amado e bendito. Senhor Jesus, nós não vamos explicar a Bíblia com a ciência, Jesus. Pelo contrário. Nós temos a Bíblia e podemos explicar toda a ciência, Jesus. A ciência é ferramenta, Jesus, para os homens, Pai. Mas a nossa igreja é uma igreja de conhecimento, Senhor. Nós precisamos ensinar o teu povo, Jesus. Ensinar as nossas famílias, os nossos filhos a se conectarem com a tua perfeição, Jesus. Amém. Somos um ser completo, Pai. Eu não sou um espírito apenas, Pai. Sim, Senhor. Eu tenho um corpo físico cheio de vibração, cheio de energia, cheio de magnetismo, cheio de atração, cheio de coisas que o Senhor fez, Pai. Eu tenho uma mente, Senhor, riquíssima, Pai. Riquíssima. Para ser usada ricamente como o Senhor quer. Pai amado, ajuda-nos, Jesus, na nossa incredulidade. Sim, Senhor. Quantos são os nossos sonhos, Pai, que se arrastam. E nós temos certeza que foi o Senhor que colocou no nosso coração. Verdade. E a gente fica jogando para o Senhor. É o tempo de Deus. Quem sabe Deus está esperando. E o Senhor está rindo de nós. O Senhor está dizendo: que isso, minha filha? Que isso, meu filho? Eu não brinco com as emoções do meu povo. Eu sou um Deus que fala e faz. Amém, verdade. Um Deus que promete e cumpre. Sim, um Deus Senhor. que coloca o querer e realiza. E o que o Senhor tem me dito, Pai, é para eu ensinar o teu povo a crer, Jesus. Como jamais houve um povo na história que creu desta forma, por completo, Jesus. Porque de verdade, Jesus, nada nos será impossível. Eu creio. Tomo posse para a minha vida, Senhor. Sim, Senhor. Eu tomo posse para a minha vida, no Eu altar, creio, publicamente, Senhor. Pai. Que nada a partir de agora, Jesus. Amém. Nada me será impossível. A tua palavra diz e nós cremos, Nada Senhor. será impossível para minha casa, Jesus. Sim, Senhor. Eu tomo para mim, porque eu estou crendo, Pai. Sim, ó Pai. Com uma mente de Cristo. Que isto é o que tu tens para mim. Aleluia. Que é isso que tu tens para a igreja Cristo Vive, Senhor. Sim. Que é isso que tu tens para as nossas famílias, Pai. Sim, Senhor. Que é essa chave que precisa ser mudada. Que a tua palavra chama de iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a herança, a esperança do seu chamamento, a riqueza da herança em Cristo Jesus. Pai, nós temos uma herança, Pai, rica. Aleluia. Eu não vou morrer sem desfrutar dela, Pai. Amém. E aqueles que crerem, Jesus, nada será impossível. Hoje mesmo,
o Senhor nos dará sinais sobre esta palavra. E nós teremos, Pai, mais testemunhos do que a nossa vida Amém. inteira. Eu creio, para contar, para glorificar o Teu nome. Sim, Senhor. E para dizer que Tu estás, Senhor. Aleluia. Abrindo os nossos olhos, ampliando os nossos horizontes, Senhor, e nos levando além do que jamais nós somos capazes de imaginar que poderíamos chegar. Eu recebo esta palavra para todas as famílias desta igreja. Amém. Presentes aqui Em nome ou pela de Jesus. internet. Todos quantos ouvirão esta palavra vão ter de Deus um sinal ao misturarem fé e acreditarem sem duvidar. Pois aquele que fez a promessa é fiel. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes, permanentes na vida de todos nós. E os que creem, aqueles que vivem por fé, digam amém.